Pio XII e Hitler. Dois homens assistem pela janela o imenso drama da Segunda Guerra Mundial. O ódio, o sangue, o desespero. A tragédia dos judeus e, finalmente, a morte de milhões de pessoas. Dois adversários envolvidos em uma luta subterrânea, o bem e o mal. O que realmente sabemos sobre a relação entre o Papa Pio XII e Hitler? Este primeiro documento indica que os dois eram inimigos. Hitler disse explicitamente a Francisco Franco, o ditador espanhol, que Pio XII era seu inimigo pessoal. E por que Pio XII não o denunciou? Por que o Papa Pacelli é chamado de Papa do Silêncio? Poderia um pronunciamento oficial contra Hitler ter mudado a história? Em 2 de março de 2020, o Papa Francisco anunciou a abertura do arquivo sobre o Papa em tempo de guerra, Pio XII. Portanto, com a mesma confiança de meus predecessores, abro e confio aos meus pesquisadores este patrimônio documental. Roma, cidade do Vaticano. Dentro de seus arquivos há milhões de documentos relacionados a um dos pontífices mais controversos da história. O Monsenhor Sérgio Pagano é prefeito do Arquivo Apostólico do Vaticano há anos. Um dos lugares mais secretos do mundo. Estamos no bunker subterrâneo construído por Paulo VI, um arquivo muito grande e rico porque reflete o governo de todas as dioceses do mundo. É o arquivo privado do Papa. Os arquivos privados de Pio XII foram mantidos em segredo por muitas décadas. Trabalhamos por pelo menos 12 anos para preparar essa abertura, porque tínhamos que arquivar tudo, inventariar tudo, ver todas as cartas uma por uma. Eu sou John Henriques, diretor do Arquivo Histórico da Secretaria de Estado. Trabalho aqui há 12 anos e temos cerca de mais de 1,5 milhão de documentos já digitalizados e acessíveis agora nesta sala de estudos. Todos os estudiosos do mundo podem vir e ver tudo o que existe lá. Você precisa ler tudo e reler. Às vezes, o resultado da leitura é de arrepiar, porque esses relatos são realmente devastadores para a sua própria consciência. Você não consegue mais ficar indiferente. Descobriremos então por que Pio XII se manteve calado. Saberemos, portanto, o que exatamente o Papa sabia. Para descobrir a verdade, temos que voltar ao tempo em que tudo começou. Episódio 1. A origem do demônio. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor,
A Alemanha está completamente transformada desde a Primeira Guerra Mundial. Berlim agora é uma cidade borbulhante culturalmente, politicamente, artisticamente. Muita coisa está acontecendo. Me chamo James Owen, sou um historiador que escreve principalmente sobre o século XX, focando particularmente nos anos em torno da Segunda Guerra Mundial. Há gente de toda a Europa visitando por conta dessas grandes festas organizadas por milionários. Nessas festas, há liberdades sociais, liberdades sexuais. É uma cidade bem livre mesmo, se preferir. Imaginem a figura de Marlene Dietrich na boate Eldorado, a famosa boate Eldorado. Todo o cenário parece o Grande Gatsby de Fitzgerald. É um lugar bem luxuoso, decadente e divertido de se estar. Eu me chamo Guy Walters, sou autor, historiador e jornalista. Moro na Grã-Bretanha e escrevi muito sobre o período nazista. Em alguns aspectos, respirávamos um clima muito bom, mas os contrastes sociais eram atrozes. Uma grande parte da população estava realmente desesperada e uma minoria muito rica estava indiferente. Bárbara Fralli é historiadora, paleógrafa e arquivista no Arquivo Secreto do Vaticano, agora Arquivo Apostólico. Otto Dix retrata a divisão dramática na sociedade alemã em suas pinturas. O vendedor de fósforos é um pobre mendigo, pedindo esmola aos transeuntes. Os transeuntes são ricos, homens luxuosamente trajados, mulheres com casacos de pele que não se importam com a miséria e o desespero desse pobre amputado de guerra. E a coisa mais triste e horrível de tudo isso, um cachorro levanta a pata para urinar no amputado de guerra que não tem braços nem pernas para poder se esquivar e se defender. Havia um grande contraste entre as pessoas que têm e as que não têm. Há enormes disparates e isso vai levar, em última instância, a muitos problemas. E no final da década, no fim dos anos 20, haverá o crash de Wall Street, a depressão, a hiperinflação, o desemprego enorme e uma tempestade se formando. A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, tem que aceitar essas condições realmente humilhantes. Ela sofre essa grande perda de território, ela é despojada de seu império colonial, seu aparato militar é desmantelado. Mas ainda pior, há essa enorme indenização de guerra deixando a Alemanha de joelhos. A Alemanha tem que pagar 132 bilhões de marcos de ouro. E a economia começa a entrar em colapso e, como resultado, a classe média vai à falência. E mais abaixo, na escala social, você tem essa enorme massa de destituídos. E eles não têm nenhuma esperança real de redenção social. Isso é horrível. Eu acho óbvio que a situação na Alemanha tenha levado ao nascimento do Partido Nazista. O povo alemão estava com fome. E foi a fome que acabou reduzindo o povo alemão a Hitler. Por fim, a democracia começou a entrar em colapso. Meu nome é Frank McDonough. Sou professor de História. Escrevi vários livros sobre o Terceiro Reich e a ascensão de Hitler. Algumas pessoas pensam que Hitler chegou ao poder por causa da depressão econômica, do crash de Wall Street, mas não é verdade. Porque se foi a depressão econômica que levou Hitler ao poder, então todas as pessoas que votaram nele seriam desempregadas, mas não foram. Os desempregados votaram no Partido Comunista.
O partido de Hitler era mais sobre insatisfação com o sistema democrático, insatisfação com o Tratado de Versalhes. A maioria dos apoiadores de Hitler são, antes de tudo, membros sólidos das classes médias, o pequeno empresário autônomo, o artesão e, mais tarde, o funcionário público, o médico, o professor. Nosso povo alemão, nossa pátria, o movimento que um dia terá que resgatarmos. Mas há outro componente no qual se baseia a ascensão política de Hitler: o antissemitismo. Se Hitler fosse um pedaço de pedra que você pega na praia, se você cortasse ao meio, estaria escrito antissemitismo. Hitler não atribuiu a derrota militar à suposta inferioridade militar do exército alemão. Não, o que ele e outros dizem é que havia um clima derrotista e antinacionalista na classe político-econômica. Obviamente, essa acusação é dirigida sobretudo aos judeus, porque eles eram vistos como esse tipo de corpo estranho, esse tipo de parasita na nação alemã. Me chamo Eric Silver. Eu sou rabino. Estou há muito tempo estudando nos arquivos do Vaticano sobre esse assunto. Eles tinham que achar alguém para culpar. E os judeus foram, como sempre, os bodes expiatórios internacionais. Você poderia culpar os judeus. E não importa o que acontecesse, se fosse ruim, a culpa era dos judeus. Quando você procura um motivo, está procurando um bode expiatório. Está procurando um alvo, alguém para culpar. Eles apunhalaram a Alemanha pelas costas. Foram os responsáveis pela depressão econômica. Eles dirigiam todos os mercados de ações. E assim, quando as pessoas pensavam nas elites, pensavam nas pessoas que estavam bem de vida, tendiam a pensar que muitas delas eram judias. Bom, esse fato era claramente útil, servia extremamente bem à demagogia. Se você olhar para a população real de judeus na Alemanha em 1933, é de 525 mil. É 0,4% de toda a população alemã. Na verdade, não é um problema numérico para a Alemanha, e os judeus não são os que estão causando todos os problemas nas finanças, nos bancos ou na economia mundial. Na verdade, esse é outro mito também. Então, Hitler era ótimo em vender esse tipo de mito. Se nos livrarmos dos judeus, tudo estará resolvido. Estão tentando tirar todos os judeus de suas profissões e de seus negócios. Soldados de choque e a temida polícia secreta perseguem todos os lojistas judeus. Me chamo Andrea Tornielli, sou diretor editorial do Dicastério para a Comunicação e estudei as figuras de alguns papas, em particular a de Pio XII, a quem dediquei vários livros. Certamente deve ser dito sobre essa noção que o antissemitismo não era apenas uma característica exclusiva da Alemanha. Ele também podia ser encontrado em outras nações, em nações livres, em nações democráticas. No século XX, o antissemitismo ainda era imenso. O antissemitismo estava vivo e bem em toda a Europa Ocidental, falando daquela época. Há ódio racial em grande escala e é alimentado por esses textos francamente descarados e falsos, como os protocolos dos sábios de Sião. Foi uma falsificação do começo ao fim que foi perpetrada pelo serviço secreto russo para caluniar os judeus. E retrata uma conspiração judaica para dominar o mundo. Isso é algo que apareceu pela primeira vez em 1903 na Rússia, depois da Primeira Guerra Mundial, e se espalhou por toda a Europa, e finalmente chegou nos Estados Unidos,
onde, enquanto isso, havia também outro livro profundamente antissemita sendo lançado. Um livro chamado O Judeu Internacional. E foi escrito por ninguém menos que o famoso industrial Henry Ford. E ele tinha dinheiro para imprimir 500 mil de exemplares. Em seu livro, ele alega que os judeus estavam aliados aos bolcheviques. Ele também alegou que os judeus estavam aliados aos nazistas. Mas, claro, isso não era verdade. O que precisamos entender é que é uma espécie de mito pensar que Hitler chegou ao poder por causa do antissemitismo. Se olharmos para as eleições, no período em que Hitler chega ao poder, e se olharmos para os seus discursos, o que vemos é que o antissemitismo desaparece. Os eleitores de 1932 não gostam desse apelo ao antissemitismo, então ele abaixou o tom. Ele joga isso para o segundo plano e coloca em primeiro plano que o sistema está podre, a democracia está podre. Vocês nunca chegarão a lugar nenhum com a democracia. O que estou oferecendo é um país unido, onde nos livraremos de todos esses partidos concorrentes e eu me tornarei o líder. E há um partido. Na Alemanha, o nacionalsocialismo ganhou milhões de apoiadores em apenas alguns anos. De seus escritórios em Berlim, o chefe da diplomacia do Vaticano na Alemanha, o núncio apostólico Eugênio Pacelli, observa esta situação dramática e relata ao Papa suas crescentes preocupações. Eugênio Pacelli é um sacerdote romano, diplomata da Cúria Vaticana, que desde 1917, quando foi consagrado arcebispo, tornou-se núncio em Munique e depois em Berlim. O Papa Pacelli conhecia muito bem os alemães. Ele estava na Alemanha há cerca de um ano. Também conhecia muito bem a mentalidade, além do idioma. Ele também falava dialetos alemães, lia muito bem os jornais alemães e estava informado sobre tudo. Então, quando Pacelli olha pela janela de seu escritório, ele pode ver literalmente a ascensão do partido nazista. Ele pode ver quase dia após dia quantos seguidores novos eles estão atraindo. A maioria deles são católicos, que também se tornaram nazistas. Nós estamos vencendo! E todos eles! A situação na Alemanha entre a própria igreja e a comunidade judaica era geralmente muito boa. E não havia nenhum rancor entre a igreja e os nazistas. Pacelli, no final de 1929, foi chamado de volta a Roma e tornou-se secretário de Estado, ou seja, o colaborador mais próximo do Papa. Sua Santidade apareceu na varanda e concedeu a bênção. Mesmo em Roma, Pacelli acompanhou a ascensão de Hitler. Nas eleições de novembro de 32, os nazistas tinham esse slogan: nossa última esperança, Hitler. E o resultado da eleição é totalmente esmagador. O partido nazista torna-se a principal força política na Alemanha e Hitler torna-se chanceler do Reich. Se você olhar para todas as eleições no período em que Hitler chegou ao poder, de 1930 a 1933, o que você percebe é que o voto católico permanece estável. Hitler não consegue votos da comunidade católica. Por quê? Bem, em primeiro lugar, os padres católicos são muito fortes contra o movimento nazista. Eles dizem que é um movimento pagão, é um movimento insurgente. É contra a família e Hitler é um demagogo.
Nessa Alemanha deprimida e faminta, o nazismo entrou em conflito com a Igreja Católica. Duas ideologias completamente contrastantes são percebidas nesse documento. Estamos lidando com um adversário que nem mesmo compartilha conosco os conceitos básicos de lealdade e honra. Tudo o que ele diz é falso e mentiroso. Você não sobrevive como uma instituição que o Vaticano construiu por 2000 anos sem um exército, a menos que seja pragmático. Você tem que ser bom em fazer negócios. Vamos ver da seguinte forma: os Estados Unidos assinam tratados com países dos quais não gostamos. Então, cada país assina tratados com outros países e simplesmente declara a natureza do relacionamento entre os dois países. Em 20 de julho de 1933, o Vaticano e a Alemanha nazista fazem algo muito surpreendente. Eles assinam algo chamado Reichskonkordat. Tratava-se de um acordo. E isso desperta muita desconfiança no mundo todo. Aquilo foi uma espécie de acordo de paz, se preferir. A razão pela qual isso aconteceu é que Hitler estava tentando acabar com a Constituição de Weimar. Ele queria garantir que seu regime tivesse algum tipo de legitimidade legal. O Reichstag poderia votar para se dissolver por meio de uma lei habilitante. E quando os votos chegaram, eles precisavam dos votos do único partido que era contra Hitler, o Partido do Centro Católico. Na Alemanha havia uma necessidade para um acordo que garantisse aos católicos a liberdade de culto, a liberdade de ação. A igreja é obrigatoriamente o incômodo porque quer a liberdade de consciência. Ela quer a liberdade de consciência e não quer submeter as mentes a nenhum ditador ou a nenhum pseudodemocrata que governe com métodos não democráticos. A agência judaica na então Palestina também assinou um acordo com o governo da Alemanha. Assim, outros países fazem o mesmo. No mundo da política real, você faz o que pode e consegue o melhor negócio possível em uma situação ruim. Obviamente foi um erro trágico, porque com a lei de habilitação, Hitler instituiu o estado de partido único e em 3 ou 4 meses baniu todos os outros partidos políticos, menos o partido nazista. E por que a igreja está negociando com Hitler? Por que eles estão negociando com um louco? Certamente era melhor que o Papa apenas recusasse o que Hitler queria. Mas muitas vezes tivemos que sujar as mãos com esses regimes ditatoriais, sempre para tentar evitar massacres, perseguições a católicos, cristãos, etc, etc. Você pode criticar o Vaticano por dizer que, ao fazer acordos com os nazistas, tiveram um efeito que os legitimou. Muitos outros governos acabaram negociando com Hitler. Muitos países ficaram muito felizes em enviar seus atletas para os Jogos de Berlim. Se você quer entender a Alemanha nazista, assista aos filmes do Poderoso Chefão. E principalmente assista ao Michael Corleone, porque ele é a coisa mais próxima de Adolf Hitler que você vai ver. Então Hitler era um gangster. Eram todos gangsters. Eram gangsters criminosos, na verdade. E a Igreja Católica gosta do que acontece com gangsters que te oferecem proteção em troca de serem deixados em paz. Eles fazem acordos com gangsters. E sabemos bem, nunca confie em gangsters. Naquela época, o Papa encarregou o seu secretário de Estado, Eugênio Pacelli, de escrever uma encíclica para apoiar os católicos alemães. Pacelli escreveu a encíclica em alemão e deu o título de Mit brennender Sorge, com ardente preocupação. Essa encíclica é muito especial.
Pela primeira vez, a Santa Sé decide transmitir ao povo uma encíclica na sua própria língua. Essa encíclica é quase uma operação de espionagem, porque foi escrita em segredo, foi impressa em segredo e também distribuída em segredo, não usando o serviço postal, porque havia o perigo de ser interceptada. Todos os párocos alemães tiveram que lê-lo no mesmo dia 12 de março de 1937. Mas a encíclica não obtém resultados. A violência continua. Ficou claro desde o início que Hitler era uma ideologia que pretendia, de alguma forma, substituir a religião. Uma religião nazista, uma religião nacional. Adolf Hitler, nosso salvador, nosso herói que governa um admirável mundo novo. Uma das coisas mais extraordinárias que encontramos no arquivo do Vaticano é um documento de 1938, de abril. Trata-se de Mussolini, o ditador italiano, escrevendo ao então Papa Pio XI e pedindo que ele excomungasse ninguém menos que Adolf Hitler. E isso é uma grande surpresa, porque você pensa, espera, pensei que Hitler e Mussolini fossem amigos. Por que Mussolini está pedindo ao Papa a excomunhão de um aliado? Inicialmente, Mussolini não era amigo de Hitler e eu mesmo vi aquela carta onde Mussolini pede ao Papa para excomungar Hitler porque ele realmente sentiu que Hitler era um louco determinado a conquistar o mundo e devia ser impedido. E então temos outra pergunta. Estávamos no século XX. Qual é o valor planetário de uma excomunhão? Isso funciona bem na Idade Média, mas não tenho certeza se Hitler vai dar muita importância ao Papa por ser excomungado por ele. Eu sou professor de uma universidade italiana, eu sou o historiador da diplomacia e relações internacionais. Achar que Hitler poderia parar só porque um papa o condenou é realmente não ter noção da realidade. Agir sem falar talvez fosse melhor. O próprio Papa experimentou isso quando os bispos holandeses decidiram fazer uma carta coletiva em 1942 contra Hitler. O resultado foi um aumento nas deportações de judeus holandeses. Também é preciso que se diga que havia muitos prelados alemães a favor de Hitler. Assim como havia bispos italianos felizes com Mussolini. Havia muitos bispos pró-nazistas dentro do Vaticano. Nós sabemos disso, mas Pio XI também era, assim como seu sucessor. E, no entanto, essas maçãs podres dentro da igreja não são removidas e permanecem no lugar. Hitler está pronto para lidar cruelmente com os judeus. As leis raciais são aprovadas em 1935. Com elas, a perseguição antissemita na Alemanha começa oficialmente. A destruição visava principalmente os judeus, queimando alguns dos maiores nomes da literatura mundial. Como as chamas saltitantes das fogueiras nazistas iluminam a noite, o povo exultante dança em louca emoção. Em 1938, o ódio de Hitler aos judeus explode com força total. Na Alemanha e na Áustria foi muito forte, foi violento. A situação ficou completamente incontrolável em 1938. Em 1938, o mundo está se tornando cada vez mais consciente da situação dos judeus alemães.
As pessoas olham e dizem, eles precisam ser salvos. Uma das pessoas absolutamente fundamentais na tentativa de organizar é ninguém menos que Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos. É cruel saber que pisam no pé de algumas pessoas. E ele diz, vamos fazer uma conferência. E vai ser em Evian, na França. O que é mais interessante é que Evian significa para trás, ingênuo. E essa é uma maneira muito boa de olhar para isso. Foi uma hipótese ingênua. Os líderes dos principais países ocidentais se reúnem. E alguma coisa muito deprimente acontece. Eles sentam e conversam, e conversam, e conversam. E é só conversa fiada. Eles foram com a melhor das intenções. Mas o problema surgiu quando começaram a avaliar os números. Havia cerca de 500 mil judeus na Alemanha. É um povo que se sente em casa em qualquer lugar e em lugar nenhum. Que não tem no mundo nenhum lugar onde tivesse crescido. Hitler queria se livrar dos judeus e disse para outros países, vocês podem levar esses judeus, mas os outros países não queriam eles. Roosevelt colocou todo o seu peso nessa conferência, então ele desistiu e enviou um tipo menor de oficial diplomático para Evian. Quem poderia ter dado boas-vindas a uma massa de gente desse tamanho? Os chefes de Estado ficaram com medo e começaram a erguer as barreiras. Todos os países tinham uma taxa elevada de desemprego. E esse foi o pretexto com o qual eles basicamente disseram, não podemos aceitar judeus. Os Estados Unidos poderiam ter acolhido 100 mil, 200 mil pessoas, mas não acolheram. Apenas um país fez uma promessa concreta de ajudar. E foi a República Dominicana, que não é um país grande. Se vocês estão tão preocupados com toda a brutalidade contra os judeus, então levem os judeus, mas ninguém acolheu os judeus. Porém, havia uma pessoa lá que mais tarde se tornou, anos depois, a primeira-ministra do Estado de Israel. E essa pessoa é Golda Meir. E é isso que ela diz. Sentar-se naquele magnífico salão e ouvir os delegados de 32 países se levantarem, um de cada vez, para explicar o quanto eles gostariam de acolher um número substancial de refugiados e como foi uma pena que eles não pudessem fazê-lo, foi uma experiência terrível. E acho que isso diz muito sobre como, em última análise, a Conferência de Evian foi um fracasso total. E ninguém realmente ajudou os judeus da Alemanha. No final, os documentos nos contam uma verdade muito amarga de aceitar. No fim, nenhum dos estados queria sinceramente ajudar os judeus. E quando a conferência de Evian resultou num fracasso, Ribbentrop era o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. E ele disse, vocês viram? Estávamos certos. Nenhum outro país do mundo quer eles. Portanto, agora cabe a nós lidar com o problema judaico como bem entendermos. A reação de Achille Ratti, Papa Pio XI, ao desfecho de Evian foi muito amarga. Ele disse ao secretário Tardini, escreva um telegrama, o mínimo de palavras possível. No meio desta companhia, eu não quero nem ser a tinta. Um telegrama com algumas palavras. Ou seja, você se pergunta se aquele não foi o momento em que alguém uma vez disse que algo poderia ter sido feito. O Papa Pio XI tentou usar seu poder para encorajar a imigração de judeus alemães e austríacos. Mas também na Itália, as leis raciais já haviam entrado em vigor e parte do clero concordava com elas.
Grande parte do clero é atraída pela causa fascista, o que eles veem como defesa dos valores tradicionais da igreja. Depois de Evian, o que o Papa e Pacelli poderiam fazer para conter a onda de antissemitismo? Para o Vaticano, a única arma era o segredo. Pio XI decide ajudar os judeus clandestinamente. Pacelli, como secretário de Estado, assina as ordens e destaca em vermelho que o Papa quer se solidarizar com os perseguidos de qualquer fé religiosa. Não é um silêncio, é uma reserva. Um silêncio operativo, mais exatamente. E é isso que a Santa Sé faz ao colaborar com a Cruz Vermelha Internacional, faz ao colaborar com outras agências de socorro, algumas das quais também são judaicas. De certa forma, podemos comparar isso a uma operação de inteligência. A confidencialidade era necessária. E assim, o silêncio é operativo. Não há necessidade de ficar na varanda da Praça de São Pedro e condenar descaradamente. A Igreja Católica, ou o Vaticano, decide em 38 criar um gabinete para ajudar os judeus a saírem desta terrível situação. Mas é preciso lembrar que essa expatriação está acontecendo em um número muito, muito pequeno. É apenas um córrego, é apenas um riacho. Uma das táticas para salvar os judeus foi, por muito tempo, fornecer certidões de batismo falsas. E então foi pensada essa estratégia que pode ser facilmente visualizada através da imagem de uma ampulheta. A areia deve passar apenas alguns grãos de cada vez. A Santa Sé não tem um exército, não é uma potência no cenário mundial. Por isso, a aproximação cada vez mais evidente dos ventos de guerra e das perseguições até contra os judeus é algo que a Santa Sé acompanha com atenção e preocupação, mas não pode fazer nada concretamente para deter. Na Cúria, um grande número de cartas cifradas começaram a ser escritas. Ou seja, documentos criptografados que foram enviados a todos os delegados apostólicos em todos os continentes, pedindo o que poderia ser feito para acolher o máximo possível de famílias judias nos vários continentes, oferecendo-lhes a possibilidade de trabalho e uma vida digna. Temos milhares desses documentos sendo enviados para a Oceania, para a África, em todos os lugares. Todas as respostas voltam e são realmente decepcionantes, porque essas comunidades católicas não querem refugiados judeus. No fim, nenhum dos estados queria sinceramente ajudar os judeus. A situação no final dos anos 30 piorou para a maioria dos judeus. Ficou muito difícil sobreviver. O ódio aos judeus torna-se completamente desenfreado. A maior demonstração disso, e uma das mais óbvias exibições de antissemitismo, foi vista de 9 a 10 de novembro de 1938. Foi a notória e infame Noite dos Cristais. Eram os nazistas lançando suas forças sobre os judeus. Eles realmente queimaram todas essas sinagogas em uma noite. Quando olhamos para o Holocausto e para o que o mundo deveria ter feito, temos que dizer, mas que incidente terrível foi aquele. E se você realmente leu o texto naquela noite,
eles quebraram as janelas, eles queimaram as sinagogas e no dia seguinte eles entraram em todas as lojas, quebrando tudo, destruindo todas as coisas no chão. Então, como sabemos, foi isso que aconteceu. E então eles ainda adicionam outro elemento. Eles falam que foi Goebbels, o ministro, que no final deu a desculpa para isso. Ou seja, foi o povo alemão, foi a indignação do povo alemão que não pôde ser contida. Mataram qualquer judeu em que pusessem as mãos, espancaram até a morte com porretes. Como a imprensa internacional e os governos reagiram? E o Vaticano? Eles permaneceram em silêncio? Por que apontar o dedo para o Vaticano? Por que não apontar o dedo para a América, que poderia ter feito alguma coisa? Por que não apontar o dedo para a França ou qualquer país da Europa? Nenhum país disse nada. Acho que a questão do silêncio diante da opressão é, obviamente, muito difícil. Isso tem sido discutido por filósofos ao longo do tempo. Eu acho que um dos principais temas disso é que o silêncio, já foi dito, significa consentimento. Em outras palavras, se você não protestar abertamente e ficar em silêncio, dará o seu consentimento. Só há duas maneiras de se colocar a favor ou contra. É dizer, sou a favor ou sou contra. No caso do Vaticano, eles queriam manter abertos os canais diplomáticos, especialmente com a Alemanha. Você pode pensar que algo como a igreja realmente denunciaria abertamente os crimes dos nazistas. Mas a verdade é que o Papa, o Vaticano, eles não fazem isso. Eles não partem para cima de Hitler. O que acontece é que eles permanecem nesse tipo de espaço neutro e não assumem uma posição clara. Eles terminam sendo profundamente ambíguos. O silêncio era um manto de invisibilidade. Eu diria que o Vaticano não teve medo de negociar nas vias diplomáticas de forma muito vigorosa, mas em público é diferente. Se você tornar algo público, provavelmente iniciará um incidente diplomático. E a pergunta que eu faria é, por que o Vaticano deveria assumir a liderança quando pessoas como Neville Chamberlain, que é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, não dizem nada? Se ouvir o que ele disse sobre a Noite dos Cristais, ele diz muito pouco. Roosevelt, sim. Roosevelt fez um discurso e denunciou o que aconteceu lá. Os mestres nazistas da Alemanha deixaram claro que pretendem não apenas dominar toda a vida e pensamento em seu país, mas também escravizar toda a Europa. Mas os franceses ficam meio calados sobre o assunto. Então, eu acho que as pessoas disseram que se você passar pela década de 1930 e tentar procurar pelos heróis, ficará muito decepcionado. Porque todo mundo fez coisas ruins. Não importa quem seja. Chamberlain não deveria ter assinado o Acordo de Munique e entregado a Tchecoslováquia. Stalin não deveria ter assinado o Pacto Nazista e deixado Hitler simplesmente invadir a Polônia. Roosevelt realmente não interveio. Ele adotou uma política de isolamento e os franceses construíram a linha Maginot para defender a França, não para realmente atacar a Alemanha. Então, praticamente todo mundo sai mal do período entre guerras. Portanto, por que o Vaticano deveria arriscar seus paroquianos dessa maneira? Eu acho muito perigoso quando começamos a dizer, isso é o que eu teria feito. Sim, eu teria feito isso. Sim, eu teria enfrentado Hitler. Mas quando enfrentamos uma situação de abuso, mesmo quando vemos um homem violento no trem, nós nos levantamos e o confrontamos? Não mesmo. Não. As pessoas olham umas para as outras e, na verdade, muitas vezes ficam em silêncio. Na Itália também, as relações entre o fascismo e o Vaticano eram tensas. Pacelli é um ótimo diplomata e encontra maneiras de demonstrar sua hostilidade até mesmo para Mussolini. Este é um documento muito particular por ser um pergaminho dado a Mussolini porque ele recebeu uma ordem, a alta distinção dos cavaleiros em uma ordem. Agora,
O engraçado é que Pacelli pede para deixar de fora a parte central do elogio, do, sabe, reconhecimento de suas virtudes e tudo mais. O que é, claro, também significativo que ele não quis dar isso a Mussolini. Nesse clima de crescente tensão, o Papa e seu secretário de Estado, Eugênio Pacelli, decidiram fazer um discurso aos bispos italianos que deveria revelar algo surpreendente. Nesse discurso, que eu pude estudar e também até tocar, e com muita emoção, você pode ver que o Papa escreveu com a mão trêmula, porque ele era um homem velho e doente, mas também estava zangado com a situação. É raro encontrar documentos desse tipo. Você vê o sofrimento de um homem em seus últimos momentos de vida. E Pio XI fez questão de mostrar a todos os seus bispos que, de fato, ele e seus bispados estavam sendo espionados pela polícia secreta fascista. Ele está muito disposto a avisar as pessoas que isso está acontecendo. E o pontífice diz: me deram um aparelho telefônico magnífico, mas nunca sonhei em usá-lo. Precisamente porque eu tenho medo que a minha palavra seja interceptada. Mas na noite anterior a de seu discurso, há um pequeno problema, porque ele morre de ataque cardíaco. Não poderia ter sido numa pior hora. O que causou esta morte repentina do Papa? Um terremoto na Cúria. Um terremoto porque, por muitas razões, não era esperado. E isso leva a algumas especulações de que, na verdade, talvez o Papa tenha recebido do médico uma overdose da medicação para o coração. Agora o médico se chamava Francesco Petacci. Um nome importante, porque Francesco era pai de ninguém menos que Claretta Petacci, amante de Benito Mussolini. O Papa Ratti estava bem idoso e doente havia um bom tempo. O relato de sua morte fala de complicações cardíacas. Claro que tem havido muita especulação sobre sua morte, mas não há evidências de uma conspiração. Na verdade, não podemos dizer absolutamente nada sobre isso, porque, por tradição e por uma lei muito precisa do Vaticano, não é possível fazer uma autópsia do cadáver do Papa. Com a morte do Papa Ratti, Eugênio Pacelli foi eleito Papa Pio XII, no limiar de um período terrível para a humanidade. E hoje foi eleito Papa o Cardeal Pacelli. Ele toma o nome de Pio XII. E isso é muito importante porque significa para o mundo que ele vai ser o sucessor de Pio XI. É como dizer, vejam, vou seguir a mesma linha de pensamento que o homem antes de mim. E essa linha, claro, é uma linha ambígua. Então algumas pessoas vão pensar que ele é anti-Hitler, algumas pensam que ele é pró-Hitler, algumas pensam que ele é neutro. Qual era a única maneira de agir? A clandestinidade. Porque se a mesma comunicação tivesse sido transmitida, não em um discurso retumbante, coletivo, mas sussurrado entre conselheiros, transmitida de forma discreta e secreta, então a comunicação seria muito bem sucedida. A história mostrou que a única maneira de se obter sucesso é a clandestinidade. Ou seja, você só obtém resultado agindo nas sombras, apenas isso.